Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, o dia é 6 de novembro e o ano é 2023. Começando mais uma semana, começando mais um dia. Façam todos um excelente, um ótimo dia, uma ótima semana. E hoje vamos dar a continuidade aqui à leitura do livro de Êxodos, o livro onde Deus, através de Moisés e Arão, libertam o povo de Israel da escravidão do Egito. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 13, vamos ler e comentar o capítulo 13 do livro de Êxodos. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Bora lá? Vamos fazer a leitura e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada. Vamos pegar aqui nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E como tenho dito, se você acredita nisso ou não, tudo bem, você está apenas deixando de obter mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento de como a vida deve funcionar. Pois tudo que você queira saber, tudo que você procure saber sobre a vida, porque as coisas funcionam ou porque não funcionam, você vai encontrar aqui no nosso manual de instruções para a vida, a nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abrir aqui no o segundo livro escrito por Moisés, o segundo livro da Bíblia. Para você que não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros. Ela contém 1189 capítulos aproximadamente e 31.200 versículos. Então nossa Bíblia Sagrada contém 66 livros e o nosso trabalho vai ser ler todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos, ler e comentar todos. Essa é a nossa missão. Foi para isso que nós fomos chamados, nós recebemos o chamado aqui de Deus para fazer esse trabalho, para levar esse trabalho até vocês. Então vamos continuar aqui com nossa leitura. Atualmente estamos lendo a passagem em que Deus lança as pragas sobre o Egito e faz aquele país empobrecer, aquele país que era uma grande potência se torna um país pobre e miserável, graças à teimosia do faraó, do seu rei, do faraó, de não libertar o povo de Deus ali da escravidão do Egito. Quanto mais Deus pedia através de Moisés e de Arão, pedia, negociava e queria tirar o povo de Israel ali pacificamente da escravidão do Egito, mais teimoso o faraó ficava e com isso todo aquele povo, todo aquele reino, toda aquela nação que era a nação mais rica, mais próspera da época, vai se tornando mais pobre, mais miserável, mais necessitada, vão perdendo tudo. E hoje o Egito é o que é, um país pobre, um país miserável, um país deficitário em tudo. Lógico, em relação ao que era a grande potência que era antigamente. Então vamos continuar aqui com nossa leitura. Capítulo 13 e o versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, novamente o Senhor fala a Moisés dizendo, versículo 2: Santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu, este é meu. Versículo 3: E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia,
no qual saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Não se comerá pão levedado neste dia no mês de Abibe. Vós saístes no mês de Abibe. Então, depois que Deus, e lembrando que Deus não queria que houvesse derramamento de sangue, que houvesse guerra, que houvesse atrito entre os dois povos, tanto o povo de Israel como o povo do Egito. Então Deus sempre quis tirar o povo de Israel pacificamente ali do domínio da escravidão do Egito. E para isso ele usou Moisés e Arão para fazer, aliás, nesta missão de tirar o povo de Israel ali da escravidão do Egito sem que houvesse nenhum derramamento de sangue. Então Deus envia todas aquelas pragas para mostrar o seu poder ao faraó, e sempre ele orientava Moisés e Arão a solicitar, a pedir a saída do povo de Israel da escravidão do Egito pacificamente, sem derramamento de sangue, sem nada. E ele ia mostrando o poder. E quanto mais ele mostrava o poder, mais o coração do faraó se endurecia e ele não libertava o povo de Israel da escravidão. Então chegou ao ponto onde que Deus, a última praga foi o quê? A morte de todos os primogênitos do povo do Egito. Todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, morreram naquela noite. Naquela noite eles morreram devido à teimosia do faraó de não libertar o povo de Israel ali da escravidão do Egito. Então ele sempre quis tirar o povo ali de Israel sem derramamento de sangue. Mas chegou um ponto onde teve que fazer isso. E qual foi a última praga? A última praga foi exatamente essa: matar todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó, né? Para que o faraó finalmente libertasse o povo de Israel ali daquela escravidão. Versículo 5: E será que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que ele daria, uma terra em que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês. Então, orientado todo o povo de Israel a não comer pão levedado neste mês, que é o mês da Páscoa do povo de Israel. Versículo 6: 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Então, 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Versículo 7: Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. Versículo 8: E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: Isso se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. Então toda essa história, né, tudo o que aconteceu com o povo de Israel é contado aos filhos, né, aos filhos dos filhos, é contado por todas as gerações, de quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então tudo será contado, tudo será levado de geração em geração. Versículo 8: E naquele dia mostrarás a teu filho. Não, versículo 8 já foi. Versículo 9: E te será por sinal sobre tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Com mãos fortes o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Versículo 10: Por isso guardarás esta ordenança a teu tempo, ano após ano. Então essa ordenança,
né, de não comer pão levedado, e sim pão ázimo durante 7 dias, e no sétimo dia uma festa é celebrada ao Senhor, esta ordenança é passada de geração em geração, ano após ano. Versículo 11: E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der essa terra. Versículo 12: Que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. Que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. Versículo 13: E todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Versículo 14: E acontecerá que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isto? Tu lhes dirás: Por força da mão do Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Então, sempre que teu filho perguntar: Por que fazeste isto? É para celebrar ao Senhor, pois ele nos tirou do Egito, da escravidão do Egito, com mão forte. Versículo 15: E aconteceu que, quando o Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos. Então eu sacrifica ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos, Versículo 16: E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. Com mão forte o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. Versículo 17: E aconteceu que, quando o Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Então aconteceu que, quando o Faraó resolveu libertar ali o povo de Israel da escravidão, Deus não os conduziu pelas terras dos filisteus, que era um caminho mais próximo, né? Ele não conduziu para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Então Deus não conduziu ali o povo pelos caminhos ali, pelo caminho dos filisteus, que viviam em guerra, para que o povo não se arrependesse de ter saído da terra do Egito e resolvesse voltar. Versículo 18: Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Então Deus resolveu conduzir aquele povo ali pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Então vejam bem, aqui o povo de Israel está saindo ali da terra do Egito, da escravidão, e eles já estão armados, Versículo 19: E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. Deus certamente vos visitará, e daqui levarei meus ossos convosco. Versículo 20: E começaram sua jornada
de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. Então, eles saíram ali do Egito e já saíram armados. E Deus resolveu levá-los por um caminho mais longo, porque ele não queria que eles vissem a guerra e desistissem de saírem e resolvessem voltar para o Egito. Então começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então eles saíram ali, eles andavam ali de dia e de noite, né? De dia Deus ia adiante, de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz. Portanto, eles andavam dia e noite, pois eles precisavam ali se apressar, eles precisavam caminhar para que o faraó não os alcançasse, Então eles precisavam andar de dia e precisavam andar também à noite. Versículo 22, o último versículo aqui, um capítulo até curto, né? Capítulo bem curto aqui da nossa leitura aqui do capítulo 31. Então, versículo 22, ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de adiante do povo. Então Deus ia conduzindo ali aquele povo, Deus conduzia ali o povo de Israel, fazendo com que ele saísse ali das terras do Egito, das terras do faraó. O Egito, que era a maior potência mundial, era uma nação próspera, uma nação riquíssima, era um grande império, o Império Egípcio. Então Deus ia de dia e de noite conduzindo aquele povo, e Deus resolveu conduzir aquele povo para o caminho mais longo, mais distante, para sair ali do Egito, porque Deus não queria que o povo se arrependesse e voltasse à escravidão do Egito. E o povo de Israel, ele relutava, era um povo relutante, eles não queriam verdadeiramente sair ali do Egito. Eles foram conduzidos, eles foram tirados ali do Egito pela graça de Deus, da escravidão do Egito, pela graça de Deus e por todo o empenho e esforço de Moisés e de Arão. Mas verdadeiramente o povo não queria deixar ali a escravidão do Egito, porque ali eles tinham uma zona de conforto, eles tinham uma vida relativamente boa, por mais que estivessem escravizados, mas eles tinham uma vida boa ali, eles tinham boa comida, bom alimento, né? Eles tinham carne, eles tinham tudo que ali o povo do Egito fornecia para eles. Então, verdadeiramente, eles não queriam sair ali daquela escravidão. Deus estava dando a liberdade para eles, mas eles relutavam verdadeiramente em sair da escravidão do Egito. Então, mais adiante, nós vamos ver que ainda tem a perseguição, né? Mesmo quando o povo já está indo embora, o faraó novamente se arrepende da promessa que ele fez de libertar o povo, e ele vai perseguir aquele povo, e Deus vai ter que proferir mais um milagre, fazendo com que aquele povo atravesse ali o Mar Vermelho, e quando os egípcios vão atravessar, eles todos serão afogados e todos serão mortos. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos hoje a leitura do capítulo 13 do livro de Êxodo, mais uma grande leitura de conhecimento, de muita sabedoria. Quanto mais você vai lendo a Bíblia, mais sua mente vai se expandindo, a luz vai entrando e as trevas vão saindo, e você vai adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria. Você vai conquistando todas as coisas, tudo que você deseja, porque você vai se tornando uma pessoa sábia. Lembre-se, você não precisa ler a Bíblia o dia inteiro, ou ler a Bíblia em um dia. Se você lê, né, que você demore aí, que você faça 1 hora de leitura da Bíblia por dia,
você já vai estar adquirindo todas as informações para que você possa utilizar de todo o seu poder, de todo o seu conhecimento, de todas as funções que você tem aí, você não está utilizando. Por quê? Porque você ainda não leu o manual de instruções para a sua vida, você ainda não leu o livro da vida, então você não sabe verdadeiramente qual é o poder que você tem. E para você adquirir esse conhecimento, nada melhor do que você ler a Bíblia Sagrada. Ah, mas você já tem tudo. Você já tem vida plena e você nunca leu a Bíblia, você nunca precisou ler a Bíblia, sem problema, não tem problema nenhum. Muitas pessoas, aliás, não são muitas, poucas pessoas no mundo têm este poder. Se estima que menos de 5% da raça humana tenha esse poder de ter vida plena em todos os sentidos. Mas se você tem, meus parabéns. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Se você acompanhou o nosso vídeo aqui por 1 minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não custa nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo esse vídeo aí. Se inscreva para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal, no nosso trabalho. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, faça um excelente dia, faça um excepcional dia, uma ótima semana a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!